see this. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, é um componente do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, e tem como propósito contribuir para a permanente melhoria da qualidade do ensino oferecido. Os cursos de universidades públicas e privadas receberam notas de 1 a 5. 25% ficaram com as notas 1 e 2 e têm muitas deficiências. A maioria, 53,6%, recebeu nota 3. Do total, 21,4% tiraram notas 4 e 5. São cursos muito bons e excelentes. Os cursos de enfermagem e educação física da FGF foram avaliados e é com satisfação que anunciamos o resultado do ENAD 2007. Em enfermagem, apenas os alunos ingressantes foram avaliados, portanto, não há comparação final. Já o curso de Educação Física, em que houve a avaliação dos ingressantes em 2005 e dos possíveis concludentes do final de 2007, obtivemos nota 4, escala de 1 a 5, a maior nota entre as instituições de Fortaleza. Este resultado é extremamente positivo e indica o acerto do trabalho de toda uma equipe administrativa e acadêmica que, ao longo dos anos, vem implantando um inovador modelo de gestão acadêmica com ampla utilização da tecnologia em benefício da qualidade nos processos educacionais. Agradecemos e parabenizamos a todos que participaram e participam direta ou indiretamente deste trabalho. Atenciosamente, direção da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Olá, no programa Destaque desta semana vamos conversar sobre a prestação de contas dos partidos, diretórios e candidatos com o vice-presidente da Federação Contabilistas do Norte e Nordeste, Manuel Pinheiro Cavalcante. Seja bem-vindo ao nosso programa. Amanda, primeiramente, muito obrigado pelo convite feito à nossa entidade, a Federação dos Contabilistas do Nordeste e ao Sindicato dos Contabilistas, do qual sou diretor de ambas as entidades, e que para debater, com você e a sociedade cearense um tema tão importante que é a questão da prestação de conta dos partidos e dos candidatos. É um tema que esse ano está tendo um destaque fora de série, inclusive com um trabalho muito eficiente por parte da Justiça Eleitoral, porque a necessidade, a importância que foi dada e as condições que o próprio Justiça Eleitoral está dando aos partidos, aos comitês e aos candidatos, isso ajuda bastante para uma transparência em relação à prestação de conta nas eleições de 2008. Qual é a importância do contador no processo eleitoral? Olha, mais importante ainda é exatamente isso, porque ela é uma prestação de conta puramente contábil. Então, são elementos que há necessidade de conhecimento técnico do profissional. Então, como é formalizado a questão da prestação de conta, ela tem o caráter de como se fosse uma empresa. O candidato ou comitê eleitoral, político, financeiro do partido, ele tem a necessidade de fazer uma inscrição, tirar um CNPJ, e daí ele presta conta com a Receita Federal, logicamente Justiça Eleitoral. E aí há necessidade de um conhecimento técnico, porque envolve uma relação contábil. São lançamentos, quer dizer, mesmo que sendo um sistema eletrônico, quer dizer, realizada a prestação de conta pela internet, mas há necessidade de um conhecimento contábil. Então, aí há a necessidade de que o contador realmente seja o responsável pela sua prestação de conta.
Os candidatos já declararam quanto arrecadaram? Já. Primeiro, o candidato, quando ele, após as convenções, o seu registro das convenções dos seus candidatos, eles declaram quanto vão gastar. E isso é o candidato, isso é o comitê financeiro. Então, nós temos candidatos vereadores, temos candidato a prefeito e vice-prefeito. Esses comitês, eles podem ser o comitê do candidato a prefeito com o vice-prefeito, pode ser um comitê de todos os vereadores, como também pode ser uma prestação individual. Cada vereador, ele pode ter a sua prestação de conta individual, deveria ser, inclusive orientamos que faça isso, para não ter problema de prestação de conta, pendência por causa de um candidato, e aí ele já teria feito isso agora, já a primeira prestação de conta, no dia 6 de agosto. Nós temos outra parcial em 6 de setembro e a outra em novembro, após 30 dias da eleição do primeiro turno. E o que acontece com quem não declara? Bom, na verdade, esse é um processo, como disse, existem as prestações de contas parciais e a final. Se você não declara, você não está quite com a Justiça Eleitoral. Então, você não recebe o seu certificado de quitação da sua prestação de contas. Então, você estaria até impedido de ser diplomado. E os candidatos podem gastar mais do que declararam? Podem, mas aí tem que ter uma observação. Primeiro, a questão é que o candidato, o prefeito ou vereador, ele informa quanto é que vai gastar. No decorrer da campanha, verificou o seguinte, que ele teve necessidade de outras despesas. E, logicamente, essa informação em termos de doação. Então, ele recebeu doações que, inclusive, pode ajudar a realização dessas despesas. Mas, para isso, ele tem que fazer uma solicitação à Justiça Eleitoral para que isso possa ser autorizado pelo juiz da comarca responsável por aquela prestação de conta. E de que modo é feita essa declaração? A prestação de conta? A declaração da prestação de contas. A prestação de conta, ela é feita via um programa do TSE, né, que está disponível em todos os TRS, tá certo? É um sistema online, quer dizer, pela internet, e que é simples, porque você, na verdade, você tem lá praticamente duas etapas. A parte de recebimento, que são as doações, e a parte de pagamento, que são as despesas, né? Fazendo isso, está bem explicado o que é que você pode declarar, né? O programa não aceita outro tipo de despesa quando você não faz, e logicamente, se você realizar um tipo de uma despesa que não está na relação da prestação de conta do sistema, você não está adequando a informação do documento que você tem com a informação que você está passando para a Justiça via internet. Por isso que é necessário, primeiro, que toda a sua prestação de conta, ela depois pode ser necessária que você apresente isso em documentos à Justiça Eleitoral. A prestação de contas dos partidos é diferente daquelas dos candidatos? Sim, sim. Os partidos têm uma prestação de conta, é uma contabilidade à parte. Eles têm a contabilidade do partido. E a prestação de conta do candidato é a prestação de conta de uma eleição. Então, em cada eleição, você faz a sua prestação de conta. A do partido não, a do partido é anual e que faz a sua contabilidade como uma entidade normal dentro da legislação específica de partido político. Agora, há um detalhe importante que tem que ser destacado. É que nas eleições, como as eleições desse ano são eleições municipais, tá certo? Os diretórios municipais têm a necessidade de fazer uma prestação de conta a partir agora do mês de junho, dia 15 de julho, dia 15 de agosto, dia 15 de setembro, dia 15 de outubro, de um balancete do partido. Somente os diretórios municipais, aonde está envolvidas as eleições. Os diretórios estaduais
não ter necessidade de fazer essa prestação de conta. Ela faz uma contabilidade normal, anual, que será entregue até abril do próximo ano. Como é que funciona a fidelidade partidária? Bom, isso está um pouquinho, teria fora da questão do tema da prestação de conta, mas aí a questão está sendo muito destacado, inclusive houve já a cassação de muitos candidatos por ter mudado de partido, tá certo? Sem autorização, né, do partido. Ele saiu sem dar uma explicação, não houve motivo para isso. Então hoje a legislação está dentro daquilo que você, sendo eleito por aquele partido, você tem que continuar no partido. Que na verdade o mandato não é do candidato, e sim do partido. Então isso busca a questão da fidelidade partidária. Então, voltando um pouquinho ao nosso assunto, quem controla os gastos dos partidos? Bom, os partidos eles são formados por uma diretoria, né? Tem presidente, tem diretores, vice-presidente, diretor secretário, diretor financeiro, e que tem a responsabilidade, tem funcionários, né? E como profissionais de contabilidade contratado para essa prestação de conta. Então, tem a contabilidade sendo realizada por profissionais de contabilidade. E as doações feitas aos partidos políticos, eles podem ser deduzidos do imposto de renda? Bom, é o seguinte, na verdade, as doações, elas são declaradas no imposto de renda, mas elas não são dedutíveis para o imposto de renda. Né, para o cálculo do seu imposto quando você vai pagar. Quando uma pessoa física faz a sua declaração, aquela despesa seria uma despesa dedutível para você pagar menos imposto? Não. Ela tem a legislação dizendo o seguinte, que para você fazer doação, você só pode fazer até 10% do seu rendimento do ano anterior, quer dizer, exercício 2007. Então, quem puderá fazer doação para um candidato, a prefeito ou a vereador, né, ele somente teria que observar o limite que ele tem de recebimento do exercício anterior. Isso é uma comprovação. Ele tem que fazer, inclusive, essa informação também, né? Aproveitando a oportunidade, que é a questão seguinte. Como os partidos, né, os comitês, como os candidatos, formaliza essa doação. A Justiça Eleitoral, ela disponibilizou para os partidos um recibo eleitoral. Isso aí é como se, na verdade, fosse um cheque. Existe uma numeração nacional, que é dado para o Partido Nacional, o partido repassa para o Estado e o Estado repassa para os diretórios municipais. Esses diretórios passam esses recibos para os candidatos, e aí os candidatos, quando da doação, dá esse recibo. Fica uma parte desse recibo com o doador e a outra com o candidato que vai prestar conta desse número. Aqueles recibos que não foram utilizados na campanha são devolvidos ao partido na mesma proporção. Quer dizer, devolvido ao partido diretório municipal, que é devolvido ao diretório estadual, que é devolvido ao nacional, que faz a sua devolução ao sistema, à justiça eleitoral. E as doações que são feitas a projetos como Criança Esperança e outros de outras televisões também, essas doações, elas têm abatimento fiscal? Tem. Aí já também é uma doação diferente, né? Uma doação que não é eleitoral, mas tem uma finalidade social e tem um amparo de imposto de renda. Então nem todas as entidades, mesmo social, podem receber e fazer ser dedutível, né? É considerado as entidades que tenha da questão pública, né? São entidades de interesse público, né? Para isso que você tem. Então, geralmente, hoje, na área de educação, nós temos incentivo federal e incentivo estadual.
Na área de educação, nós temos infantil, nós temos também na área da criança, né? Uma prova foi essa que você deu o exemplo. Criança Esperança. Ela é uma campanha que poderá ser feita doação e você pode abater na sua declaração de imposto de renda. Pessoa física e as empresas também podem fazer do abatimento como uma despesa dedutível. Quais outros tipos de doações podem também ser deduzidas do imposto? Bom, a Santa Casa, por exemplo, pode ser deduzida também? Pode, Santa Casa pode. O Instituto SEG também pode, né? São entidades de interesse público, né? Então, isso ele já tem o reconhecimento, né? Municipal, estadual e federal. Para isso eles têm autorização para que ele possa registrar isso como uma doação e você possa abater na sua declaração da pessoa física, né? E das empresas também. Nem todas as outras empresas podem fazer isso. Mesmo uma empresa com a finalidade sem fins lucrativos, finalidade filantrópica, ONG, nem todas são dedutíveis, tá certo? Para o imposto de renda. Ela tem que simplesmente ter uma lei que dê o direito ao reconhecimento dessa entidade como de utilidade pública. O senhor também é diretor efetivo do Sindicato dos Contabilistas, aqui no Ceará. Qual é a reivindicação dos associados? Olha, na verdade, nós estamos passando não só os contabilistas, né, mas a classe trabalhadora em geral no Brasil, por mudanças, né? Mudanças. Nós avançamos, tivemos uma época que era principalmente na questão, quando existia uma inflação muito alta, nós trabalhava simplesmente na questão do reajuste salarial, não dava tempo para você trabalhar para outra coisa. Aí com isso, com a mudança de políticas de governo, houve aí as entidades passaram a reivindicar, né, os benefícios para a sua classe trabalhadora. Os benefícios sociais, como os vale transporte, vale alimentação, ajuda de creche, né? A questão de plano de saúde, isso que dê uma condição melhor para o trabalhador. Mas continua sendo a principal salário, né? E esse salário ele tem uma importância muito grande quando se trabalha na questão do mercado de trabalho, né? Com o mercado de trabalho, quer dizer, nós temos somos uma categoria muito importante. É uma categoria que, na verdade, o trabalho do contador está em todas as empresas, na menor que seja, a maior, né? E isso aí é a questão da legislação, pelo fato da ciência contábil na sua prestação de conta, nos lançamentos contábeis, porque o resultado das empresas, tanto fiscal, trabalhista e contábil, ele vem de um resultado contábil, quer dizer, de uma declaração, de um resultado que nós chamamos de demonstrações de resultado, que é onde nós apuramos das receitas, tirando suas despesas, no final nós vamos saber se essa empresa deu lucro ou prejuízo. Então, a importância que tem a classe contábil em relação ao mercado de trabalho. Então, isso favorece muito a classe contábil, né? Isso dá um mercado, isso dá uma valorização salarial boa. E uma coisa de destaque para a nossa categoria, a nossa classe, é que, na verdade, nós temos o profissional trabalhando dentro da empresa, como nós temos também a maior classe em termos de organização de prestadores de serviços fora da empresa, prestando serviço para a empresa. Nós teríamos um terceirizado, né, fazendo a contabilidade. Quando a contabilidade é terceirizada, é fora da empresa. Então, nós temos grandes empresas hoje na área contábil no Brasil, que faz desde a contabilidade às auditorias. E a gente, então, pode dizer que o mercado de trabalho está bom para esses profissionais? Sim, podemos dizer que está bom, né? Mas, como qualquer outra profissão, é importante que o profissional, primeiro, que ele, quando da sua formação,
técnica ou de nível superior, de bacharel, que ele tenha realmente faça uma boa faculdade, encontre realmente bom ensino através desses excelentes professores. E com isso você adquire uma boa formação. Depois disso, você entra no mercado de trabalho na questão de experiência profissional. Mesmo assim, você tem a necessidade de fazer uma atualização, podemos dizer assim, quase diária, tá certo? Então, não só como curso de pós-graduação, né, com forma de especialização, mas curso de atualização da legislação, porque hoje a classe contábil, quer dizer, ela tem por necessidade de ter conhecimento de economia e de direito. Ele não é um advogado, mas na verdade ele precisa de conhecimento do direito. Por quê? Porque a legislação exige isso. Então, quando na parte fiscal, que é o que envolve a escrituração fiscal, que dá um resultado do recolhimento do ICMS ou do ISS, ele tem que conhecer a legislação, para interpretar essa legislação. E aí ele fazer dentro da exigência legal. Dentro da área trabalhista, previdenciária, a mesma coisa. Não é só dizer, faça isso, existe um programa que você coloca os números e ele dá o resultado. Não, você precisa também conhecer a legislação. Então, você não pode ser um advogado por não ter essa formação de direito, mas você tem necessidade de ter conhecimento da área de direito, de economia, de administração, para ser um bom profissional de contabilidade. Quais são as suas expectativas para as eleições de 2008? Bom, o melhor possível, né? Nós acreditamos que, inclusive, eu acho que a justiça eleitoral no Brasil está muito avançada, né? O sistema eleitoral no Brasil está muito avançado. O Brasil é exemplo para o mundo todo, principalmente na questão da sua organização, na parte da eleição em si, no momento do dia da eleição, uma questão do voto, né, eletrônico, né? Isso deu um avanço muito ruim. E agora, com esse trabalho que a Justiça está fazendo em relação às prestações de contas, ela está dando oportunidade para que a sociedade, tá certo, já conheça o candidato antes dele ser diplomado, antes dele ser eleito. Quer dizer, se ele não estiver preocupado em dar transparência daquilo que ele poderá gastar, de como ele adquiriu esses recursos, essa prestação de contas para a sociedade, nós podemos prever que esse candidato não será um ótimo representante. Então, isso já é um exemplo que a Justiça pode fazer em relação à ajuda que ela pode dar à sociedade, e aí a sociedade tem que fazer a sua parte. Aproveitar esse deixo da Justiça, acompanhar, porque ela é pública, se você verificar, os jornais estão fazendo essa divulgação dentro daquela prestação de conta, que ele vai lá na internet e pega lá a prestação de conta do candidato, tudo ali feito pelo candidato. Então, eu acho muito importante esse trabalho. E explique para a gente o que é a desapropriação de contas. Bom, é exatamente a não aprovação, né? Quer dizer, quando o candidato, por algum motivo, ele prestou conta, mas não está adequado às contas. Quer dizer, são informações que não batem com outros dados. Então, quer dizer, eu posso chegar aqui e fazer o seguinte: eu declarei que alguém me fez uma doação de R$10.000. Ora, se a legislação diz que aquela pessoa só pode fazer uma doação 10% do seu rendimento do exercício anterior, tá certo? Ele teria que ter ganho 100 mil. Né? Se ele não ganhou 100 mil, ele está dando uma informação errada. A legislação não permite. Então, aquele valor de doação, ela não seria aceito como doação. Ele teria que devolver, tá certo? Essa diferença. Então, o cara doou 10 mil, mas na verdade ele só podia me dar 1.000. Então, 9 não poderia ser aceito como doação. E aí, se eu peguei esses 9 e fiz pagamento, né, de despesa, né, com esses 9 mil, como é que fica? As minhas contas serão desapropriadas porque aquele recurso não está adequado para aquele pagamento.
Aí o candidato poderá recorrer, fazer uma nova prestação de conta, e ele tem que provar também como é que ele vai adquirir, né, novas doações, já que ele já prestou conta daquilo. Então, a desapropriação das contas é exatamente porque ela não está de acordo com a legislação eleitoral. Então, ela não será aprovada. Então, há uma desaprovação das contas. Isso é feito através do julgamento do juiz, da comarca ou do TRS. Há um tempo, então, para declarar, isso eu já vi que há, mas também para receber. Ele declarou, são declarados 2 vezes, em 2 instâncias. Aí ele recebeu posterior a essa declaração. Ele pode receber? Não. Na verdade, você só pode fazer a realização da despesa quando dá o dinheiro, o saldo que você tem. Foi muito importante, a Justiça ela amarrou algumas condições que, por exemplo, os candidatos vereadores, prefeito, em cidades, capitais, acima de 20 mil habitantes, de 20 mil eleitores, há necessidade que todos tenham abertura de conta bancária. Então, uma conta bancária vincula a doação. Você recebe doação, você tem que passar a conta e fazer pagamento em cheque. Então, você tem que bater uma coisa com a outra, né? Então, isso aí já amarra. Então, como é que eu posso pagar uma coisa que eu não tenho? Eu não recebi. Então, eu tenho que receber primeiro para ter o saldo e ali poder realizar a minha despesa. O que ocorre é que, rapaz, será que um candidato, ele mandou fazer um santinho na gráfica? Não, mandar fazer, ter uma proposta diferente do pagamento, né? Eu posso chegar e dizer, rapaz, alguém me prometeu, eu tenho recurso próprio, eu declarei que vou gastar 50 mil reais na minha campanha, como candidato a vereador. Eu vou utilizar, se eu tiver recurso próprio, posso até utilizar esses 50 mil. Né? Se eu puder utilizar, se eu tiver verbo para isso, eu posso utilizar aqueles 50 mil. Mas também eu vou dizer que isso será feito através de doações e através de receitas de festa, de eventos. Então, no decorrer da campanha, eu vou fazendo isso. Mas eu tenho que fazer primeiro para poder pagar. Eu não posso pagar antes de ter o recurso. É a questão contábil. Você não pode pagar uma coisa que você não tem. Então, é o chamado saldo de caixa. O caixa tem que ter o dinheiro para poder fazer o pagamento. O senhor também faz parte do sindicato dos contadores. Quais são as metas para o próximo mandato? Olha, na verdade, nós temos aí... eu também fiz parte, até ano passado, do Conselho Regional de Contabilidade. Eu fui conselheiro durante 4 anos e nos últimos 2 anos também vice-presidente de controle interno. Hoje nós temos um sistema, em termos de entidades, muito importante do Estado do Ceará, do Brasil todo. Mas no Estado do Ceará nós temos entidades fortes, como o nosso sindicato, que é o Sindiconte, a federação, né, na área sindical laboral, e o SESCAP, que é o sindicato patronal, quer dizer, o sindicato que representa a parte das empresas de serviços contábeis, com outras atividades também da base sindical do SESCAP. Temos o Conselho, que é um sistema brasileiro, né, que em todos os estados tem os conselhos, coordenado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Hoje o SESCAP e o sindicato, nós inclusive fizemos uma reunião, estamos em negociação da convenção de acordo trabalhista, né, a convenção trabalhista, para que a gente possa ter um piso salarial, né? Agora nós não tínhamos um piso definido entre as duas partes. Então nós estamos negociando esse acordo e a reunião hoje foi muito proveitosa, foi muito importante. Tivemos, acho que 90% da proposta de termos de convenção já ficou acordado entre as duas entidades. Então, para esse ano, a meta para o Sindiconte será realmente homologar uma convenção com o SESCAP. Isso aí é uma das metas. Sim. Logicamente, nós temos mais 2 ou 3 eventos importantes, que é um seminário, né, em novembro, dentro da comemoração
da data de fundação do sindicato e da federação, nós temos um evento que vai ser um seminário que nós ainda estamos escolhendo qual o tema que nós vamos fazer. No final, se ainda vamos falar de prestação de conta ou se vamos falar de uma transparência contábil, se nós vamos falar de corrupção, mais ou menos isso aí que nós vamos ter esse tempo. Nosso programa está chegando ao final, mas eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Bom, eu só tenho primeiro a agradecer demais a FGF, tá certo? A você, Amanda, pelo programa de destaque. Eu tenho acompanhado sempre quando posso, né? Eu acompanho os programas da FGF, porque eu acho que é uma televisão saindo de uma faculdade, mas uma televisão que leva o debate, a discussão, a participação da sociedade em temas tão importantes, né, diversos, que é necessário fazer isso. E eu tenho acompanhado que aqui não vem só pessoas de alto nível ser discutido, mas sim toda a sociedade. Então, em nome do Sindicato dos Contabilistas, em nome da Federação, eu agradeço o convite e colocamos a entidade à disposição para uma nova oportunidade. O destaque desta semana foi com Manuel Pinheiro Cavalcante, vice-presidente da Federação dos Contabilistas do Norte e Nordeste. O programa Destaque fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque pela FGF TV, canal Universitário de Fortaleza, 14 da NET.